Oi, gente! Semana passada eu falei que a gente ainda ia estudar alguns dos sistemas de numeração que eu mostrei naquela linha do tempo da matemática. Vocês lembram? Bora lá então! A gente vai ver hoje o sistema de numeração egípcio e o romano. O sistema de numeração egípcio, ele é bem interessante. Eles tinham uma forma diferente de representar os números, porque eles usavam agrupamento. Então, a ordem em que os símbolos apareciam não era importante, eles iam trabalhar através das somas. E eles tinham um símbolo para unidade, que era o bastão, para dezena, que era o calcanhar, para centena, que era a corda, para o milhar, que era a flor de lótus, para dezena de milhar, que era o dedo dobrado, para centena de milhar, que era o girino, e para o milhão, que era o homem ajoelhado. Vamos dar uma olhadinha? Então, para representar cada uma das unidades, eles usavam o bastão. Então, aí a gente tem a representação do 1 até o 9, repetindo quantas vezes fosse necessário para fazer aquele número. Depois, então, para representar a dezena, a gente tem o calcanhar. Então, o 10, 20, 30 e assim por diante até o 90. Para representar a centena, eles usavam a corda enrolada. Então, a gente tem de novo 100, 200, 300, 400 até o 900. Para a unidade de milhar, eles usavam o símbolo da flor de lótus. Então, a gente tem o 1000, 2000, 3000 e vocês vão ver na hora dos exercícios que a unidade de milhar, a centena de milhar e o milhão são os que mais dão trabalho para desenhar. Para a dezena de milhar, era um pouquinho mais simples, era o símbolo do dedo dobrado. Então, a gente tem de novo, né? O 10.000, 20.000, 30.000. Para a centena de milhar, a gente tem o símbolo do girino. Como eu disse para vocês, ele é um pouquinho mais complicadinho de desenhar, né? Então, 100.000, 200.000, 300.000 e assim por diante. E finalmente, para o milhão, a gente tem o homem ajoelhado. Como que a gente faz, então, para representar um número nesse sistema de numeração? Por exemplo, se a gente quer representar o 1564, a gente vai registrar usando a decomposição desse número. 1000 mais 500 mais 60 mais 4. Então, o 1000, a gente vai desenhar uma flor de lótus. Para representar o 500, já que a centena era a corda enrolada, então a gente vai desenhar 5 cordas enroladas. Para fazer o 60, então, 6 calcanhares e o 4 são 4 bastões. Dessa forma, o 1564 vai ficar assim: a flor de lótus, as 5 cordas, os 6 calcanhares e os 4 bastões. Mas como eu falei para vocês, se estes símbolos eles estivessem fora de ordem, a leitura do número ia ser a mesma. Por exemplo, se antes da flor de lótus eu tivesse colocado as cordas, eu teria 500 mais 1000 mais 60 mais 4. Eu continuaria com a representação do 1564, que essa é a vantagem desse sistema usar as somas. Vamos para mais um exemplo? Para representar o 2397, como é que a gente faz? Então, o 2397, decompondo ele, a gente tem 2000 mais 300 mais 90 mais 7. Vamos para os desenhos? 2000 são 2 flores de lótus. 300 são 3 cordas enroladas. 90 são 9 calcanhares. E o 7 são 7 bastões. Então, como é que ia ficar o nosso número? 2397, 2 flores de lótus, 3 cordas, 9 calcanhares e 7 bastões. Bem legal esse sistema, né? O próximo sistema que a gente vai ver é o sistema de numeração romano. Os algarismos romanos surgiram lá na Roma Antiga. Lembrando que algarismo é cada um dos símbolos que compõem um sistema de numeração. Por exemplo, no nosso sistema de numeração, a gente tem os algarismos do 0 até o 9. E com eles, a gente consegue formar o número que a gente quiser. No sistema de numeração romano, então, lá na Roma Antiga, eles tinham os algarismos para os números 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Com o passar do tempo, esses números, esses algarismos, eles foram substituídos pelas letras, como a gente conhece hoje, né? Então, o 1 é representado pela letra I,
o 5 é representado pela letra V, o 10 é representado pela letra X, o 50 pela letra L, o 100 pela letra C, o 500 pela letra D e o 1000 pela letra M. Bom, prof, muita informação, mas como é que eu faço para escrever ou ler um número romano? Então, tem algumas regrinhas. As letras I, X, C e M, o 1, o 10, o 100 e o 1000, eles podem ser repetidos até 3 vezes, uma depois da outra, consecutivas, né? À direita de alguma letra de maior valor. E esses valores, então, vão ser somados. Por exemplo, se eu quero representar o número 8, eu conheço o símbolo para o número 5 e conheço o símbolo do número 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu número 5, que é a letra V, e vou acrescentar 3 vezes o I, que é o número 1. Eu vou ter 5 mais 1 mais 1 mais 1, 8. Ou se eu quisesse representar o 1200, o que eu faço? Eu sei representar o 1000 e eu posso acrescentar 2 centenas depois desse 1000. Então, 1000 mais 100 mais 100, 1200. Se eu quisesse representar o 130, C, que é o 100, mais 30, 10 mais 10 mais 10, então seria o meu 130. Ou se eu quisesse representar o 70, o L, que é o 50, mais 10 mais 10, mais 20, então eu tenho a representação de 70. Tá, prof, mas e se eu quisesse representar o 90? Tu disse que eu só posso repetir até 3 vezes. E para fazer o 90 eu tenho que fazer o L e 4 vezes o X. Eu não posso fazer isso. Tem alguma solução? Sim. Eu posso repetir uma vez à esquerda, aquelas mesmas letras, né? O 1, o 10, o 100 e o 1000, ou seja, o I, o X, o C e o M, e aí esses valores vão ser subtraídos. Por exemplo, para representar o 9, eu posso colocar o I antes do X. Significa que eu tenho 1 antes do 10. 10 menos 1, 9. Se eu quisesse representar o 900, eu posso colocar o C, que é a centena, antes do milhar. Então, eu vou ter 1000 menos 100, 900. Se eu quisesse representar o 90, que eu falei antes, eu vou ter o X antes do C. Ou seja, eu vou ter 10 antes de 100. 100 menos 10, 90. Ou se eu quisesse representar o 40, o X antes do L. 50 menos 10, 40. Mas, senhora Belissa, e se o número for maior que 3.000? Porque tu acabou de dizer que o M pode ser repetido 3 vezes. Como é que eu faria o 4.000, 5.000 e números maiores? Isso também é bem tranquilo. Se o número for maior que 3.000, tudo que a gente tem que fazer é acrescentar uma barrinha horizontal em cima daquela letra. Cada barrinha horizontal que eu colocar representa uma multiplicação por 1.000. Então, por exemplo, se eu quisesse representar 5.000, eu conheço a representação do 5, com uma barrinha em cima, eu vou estar multiplicando esse 5 por 1.000. Então, eu vou ter 5.000. Se eu quisesse representar 11.000, eu coloco uma barrinha em cima do meu 11. Então, eu vou ter 11 vezes 1.000, 11.000. E se eu quisesse representar 15 milhões? Então, eu teria que colocar 2 barrinhas em cima do meu 15. Isso vai multiplicar ele por 1.000 e depois por 1.000 de novo. E aí eu chego nos meus 15 milhões. Mas, muito legal aprender sobre os números romanos. Eu vou usar isso em algum lugar? Vai! Os números romanos, eles ainda são usados hoje em dia. Vocês podem ver, às vezes, em alguns relógios, no capítulo de livro e também no registro dos séculos. Por exemplo, em que século que a gente está agora, vocês sabem? Como que a gente faz para identificar isso? Se a data que vocês estiverem olhando terminar em 2 zeros, é bem facilzinho, porque o século vai corresponder ao numeral formado pelos algarismos à esquerda desses zeros. Por exemplo, o ano 300 a.C., ele está no século 3 a.C. Por quê? Se eu cortar esses zeros aqui, vai sobrar o número 3. O ano 1700 depois de Cristo, em que século que ele está? Ele vai estar no século 17. Por quê?
se eu cortar os dois zeros do 1700, do 1700, vai sobrar 17. Mas, e se não for um ano que termina em 00, o que eu faço, Sora? Bem facilzinho também. Quando o século não terminar em 2 zeros, a gente vai eliminar a unidade e a dezena e vai somar o restante ao número 1. Por exemplo, se eu estivesse no ano 1450 a.C., esse ano ele está no século XV. Por quê? Se eu eliminar a dezena e a unidade, vai sobrar o quê? O 14. E 14 mais 1 é 15. Se fosse o ano 736 d.C., ele vai estar no século VIII. Por quê? Se eu eliminar a dezena e a unidade, vai sobrar o 7. E 7 mais 1 é 8. E se fosse o ano 1895 d.C., ele vai estar no século XIX. Por quê? Se eu eliminar a unidade e a dezena, vai sobrar 18. E 18 mais 1 é 19. E o ano que a gente está? Em que século a gente está? Fica o desafio para vocês. Mas, Sora, por que isso acontece? É fácil. Isso acontece porque a gente não conta o ano 0 no nosso calendário. A gente começa a contar a partir do ano 1. Então, o século 1 d.C. só terminou no ano 100 d.C. e não no ano 99. Lembra que século é um período de 100 anos. E do ano 1 até o ano 99, a gente só tem 99 anos, né? E da mesma forma, o século 20 só terminou em 31 de dezembro de 2000 e não em 31 de dezembro de 1999. Ah, vocês me ouviram falar antes de Cristo, depois de Cristo. Então, AC e DC significa isso, porque o nosso calendário que a gente utiliza, o calendário cristão, ele tem como divisão o ano do nascimento de Jesus, certo?